Bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, a Jo já me apresentou. Eu sou colaboradora dessa casa há 26 anos já. Quase impossível, né? Porque eu sou muito jovem, mas desde a primeira infância estava aqui. Brincadeira, gente. Bom, vamos então refletir um pouco hoje sobre esse tema desse livro que é maravilhoso, que é mais um livro do Divaldo, psicografado pela Joana de Ângeles, e se chama Jesus e a Atualidade. Então, quem quiser ter em casa, são lições curtinhas. A Joana, ela é muito profunda, né, em tudo que ela diz, ela é maravilhosa. Então, fica o convite aí para vocês. Quem quiser ler, se não me engano, também a gente tem um PDF aqui, que a Jo tem, ela pode compartilhar para quem estiver lá no grupo. E esse aqui eu também comprei pela internet, é barato, é fácil. Então é muito importante que a gente tenha esses livros, que a gente reflita, que a gente leia, para que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa consciência, ter mais conhecimento e seguir na nossa evolução e na nossa reforma íntima, né? Bom, então aqui, na verdade eu não vou entrar muito no livro agora, porque eu quero primeiro fazer uma introdução, mas é o capítulo 18, Jesus e Sofrimentos, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o sofrimento, sobre as dores, porque todos nós encarnados na Terra temos dores e sofrimentos. Eu acredito que a dor, ela virá, os desafios virão, porque a gente tem muitas questões para resolver aqui na Terra. Estamos num planeta escola, um planeta de provas e expiações, que sabemos que está passando por uma transição para se transformar num planeta de regeneração. Se Deus quiser, estaremos nele. Mas, como um planeta de provas e expiações, é próprio do planeta que a gente tenha desafios e contas a pagar, né? Seja desta vida ou seja de outras vidas. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho nessa questão da visão espírita. Mas eu acredito que a dor, ela é obrigatória. O sofrimento, ele é opcional. Por quê? O que é o sofrimento? O sofrimento é quando a gente prolonga isso. Então, quando vem alguma coisa na nossa vida, uma doença, um desafio muito grande, um desafio material de perder o emprego e ficar sem nada, um desafeto na família, uma questão de decepção profunda, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento familiar, enfim. N questões que a gente pode dizer aqui que vão nos gerar dores. A forma como a gente encara essa dor é que vai dizer se aquilo vai se transformar num sofrimento ou se a gente vai olhar essa dor de uma forma positiva, vamos dizer assim. O que eu preciso aprender com isso e ressignificar isso de uma forma que a gente cresça, fique mais forte e que aquela experiência venha para nos fortalecer e para nos transformar e não para nos revoltar, nos derrubar, nos gerar uma depressão. Então, esse é o grande desafio, como a gente vai encarar as dores. E a proposta da doutrina é justamente que a gente tenha uma visão ampliada dessas dores, uma visão, vamos dizer assim, de cima, para a gente olhar aquela dor e entender que aquilo faz parte do nosso aprendizado e que aquilo vai nos levar para um próximo nível evolutivo. Então, a doutrina traz isso para nós, né? Então, só para dar o exemplo aqui, né, que eu já dei, então a gente sofre dores morais, afetivas, físicas, familiares. E tem uma passagem do Livro dos Espíritos que é muito legal e que eu acho muito importante trazer aqui para nós, que ele diz o seguinte, numa das perguntas, eu não sei agora exatamente porque quando eu estava assistindo uma palestra, eu não anotei o número da pergunta. Inclusive depois eu vou passar aqui o nome para vocês, porque é uma moça que ela estuda esse livro Jesus e a Atualidade e ela tem várias lições sobre esse livro. Então dá pra gente ler o livro e também acompanhar com ela todas as lições. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui e eu passo para vocês o nome dela até o final da palestra. Então ela trouxe uma mensagem muito legal e muito importante para esse nosso evangelho de hoje,
Porque o Livro dos Espíritos diz o seguinte: o que nos tira do sofrimento é o esforço em melhorar. Olha que maravilhoso, gente. A gente não precisa acertar tudo, não precisa tirar, ou seja, o fato da gente se esforçar em querer melhorar, em querer aprender, em querer ser pessoas melhores, já nos tira do sofrimento. Porque entra o quê? A nossa vontade. Então, quando a gente entra com essa vontade de melhorar, a gente já está saindo do sofrimento. Então, Deus, na sua misericórdia infinita, Ele não exige que a gente tenha o resultado 100% daquilo que a gente quer. O fato da gente querer fazer movimentos, nos esforçar no sentido dessa evolução, de praticar o bem, de querer sair dessa dor de uma forma como se fosse realmente uma lição aprendida na nossa vida, já nos tira do sofrimento. Então, acho isso muito importante para a nossa vida e para a gente ter isso em mente, tá? Então, falando um pouco aqui do sofrimento, a gente tem Jesus sempre como o nosso grande mestre, o nosso grande exemplo, o nosso grande guia aqui na Terra, que passou aqui na Terra, e Jesus sofreu muito, né? Na verdade, eu acho que não é nem que Jesus sofreu, acho que Jesus teve grandes desafios, porque como um espírito puro, ele já estava num outro nível e ele já sabia tudo que ele ia passar aqui na Terra, né? Então ele sofreu incompreensão, perseguição, abandono, teve a crucificação e ele nunca se revoltou. Então Jesus é um grande exemplo para nós de como ressignificar todas essas dores e todas... vamos usar a palavra sofrimento para a gente não ser tão, assim, acadêmico nas definições, mas Jesus foi um grande exemplo para nós de que é possível transformar o sofrimento em amor e lidar com o sofrimento de uma forma positiva, de uma forma resignada. Eu acho que positiva realmente é muito difícil ainda para nós, mas pelo menos de uma forma resignada, né? Aceitando que aquilo faz parte, que a gente pode aprender e se tornar mais forte diante daquilo. Então, ele transformou o sofrimento em oferta de amor. E aí, da mesma forma que aconteceu com Jesus, nós podemos ter forças para lidar com todos esses sofrimentos, não é? E ele disse para os apóstolos na Santa Ceia, né? Tomai o meu corpo, tomai o meu sangue, e tudo isso vai acontecer. O que ele quis dizer é que tudo isso iria acontecer com ele, com um propósito muito maior, e que depois ele iria voltar e ele iria mandar o Consolador para a Terra, que a gente acredita que é Allan Kardec. E até quem está assistindo, né, ou quem já assistiu toda a série, que eu sempre falo aqui que para mim foi a melhor série de todos os tempos, a única série que eu maratonei foi Os Escolhidos, o The Chosen, né, que é justamente a história de Jesus. E para quem viu a 4ª temporada, que eu ainda estou terminando a 4ª temporada, mostra um pouco de como ele, nos últimos dias, nas últimas semanas, depois que ele fez o milagre com Lázaro, né, de ressuscitar Lázaro, e que ele sabia que iria ser um milagre que impactaria muito, e que impactaria tanto positivamente como negativamente, porque depois que Lázaro ressuscitou, realmente o Sinédrio e Caifás, que era o chefe do Sinédrio naquela época, né, que era o judeu ortodoxo, fariseu, chefe, realmente ele iria chamar muito a atenção e isso iria levar à morte dele, né? Então, só para quem não se lembra do milagre de Lázaro, o que aconteceu é que Lázaro morreu e Jesus foi até a casa dele, ele morava com as 2 irmãs, e aí os judeus nessa época eles construíam como se fosse uma edícula no fundo da casa, onde as pessoas ficavam então ali, quando elas morriam elas ficavam ali dentro daquela edícula, elas não eram enterradas. E aí então colocava-se uma veste, né, na pessoa, como se fosse uma túnica assim, e a pessoa então ficava ali dentro. E Jesus chegou, estava todo mundo ali num velório, né, acho que a gente pode chamar de velório, e estavam recebendo amigos, parentes,
ali na casa dele para velar, para dar um conforto para as irmãs, enfim, como a gente faz normalmente nos velórios. E Jesus chegou então e determinou a Lázaro que Lázaro saísse de dentro daquela edícula. E ele falou: Lázaro, saia. E Lázaro saiu. E ele já estava morto há 3 dias. E ele saiu de lá de dentro e ninguém acreditava que aquilo pudesse acontecer. Nunca, jamais, ninguém tinha visto um milagre como aquele. Então Jesus sabia que a partir daquele momento ele ia ganhar ainda mais seguidores e ao mesmo tempo aquilo iria ser a sentença de morte dele, porque os fariseus que já estavam de olho nele fazia bastante tempo iriam querer com certeza acabar com a vida dele. Então, a partir daquele momento, a gente observa que Jesus começa a ficar mais abatido, mais triste, porque vamos dizer assim, na humanidade dele, mesmo sendo Jesus, ele estava encarnado, ele sabia que ele ia sofrer uma pena muito dura, que iria ser a crucificação, né? Então mostra esse lado um pouco humano dele também, de ter sofrido nesse momento, mas que quando ele estava na cruz, o que ele falou? Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, esses seres encarnados ainda não têm a iluminação necessária, não têm o conhecimento necessário, né? O que ele quis dizer basicamente era isso. Ainda era uma humanidade que estava na ignorância de todos esses valores elevados, então acabaram levando ele à pena de morte. Então Jesus para nós é um exemplo de uma pessoa que sofreu e que conseguiu lidar de uma forma muito construtiva e transformou esse sofrimento em amor, né? Gente, se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta, trazer alguma colaboração, fica à vontade, tá bom? A ideia é que seja mesmo assim, com a participação de vocês. Depois, agora a gente entra um pouquinho na visão espírita da dor. E aí a gente vai entrar aqui também no livro. Então, onde que está toda essa questão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as nossas aflições e o porquê que a gente ainda sofre na Terra, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, esse capítulo vai dizer para nós o porquê que nós temos as aflições, o que acontece, enfim, e como lidar também com essas aflições, né? Então, logo de cara, aqui o primeiro item fala da justiça das aflições. E essa é uma questão da doutrina que sempre fez muito sentido para mim e que eu acho que nós espíritas temos o privilégio de ter essa doutrina e de entender o porquê das aflições, porque as pessoas que não têm a doutrina espírita como guia ou que ainda não, vamos dizer assim, não se perguntam muito sobre essas questões ou não se aprofundam nos ensinamentos, elas acham que o mundo é injusto. Por que que eu tenho aqui uma pessoa que nasce em berço de ouro, a outra que nasce muito pobre? Por que a gente nasceu nesse país maravilhoso e tem pessoas lá na África passando fome? Por que uma criança nasce e desencarna muito cedo e outras pessoas vivem mais de 100 anos? Então, todas essas perguntas, elas são respondidas pela doutrina espírita. E é o que Kardec vai dizer aqui, porque Deus é justo. E Deus é justo e na sua pureza e no seu amor infinitos, ele jamais deixaria que as coisas fossem ao acaso. Então, tudo tem um porquê. E o que explica essa justiça de Deus e o porquê que um acontece, né? Como cada um tem uma vida muito diferente um do outro, é justamente a reencarnação, o fato de sermos espíritos eternos e o fato de nós estarmos numa continuidade da nossa vida espiritual. Então, cada vez que a gente encarna, a gente tá numa nova vida para resgatar coisas do passado, porque nós estamos ainda em aprendizado, mas isso explica exatamente o porquê que cada um tem uma vida tão diferente, um sofrimento diferente,
uma prova e uma expiação diferente. É justamente porque nós somos espíritos que vamos, de acordo com o que fizemos no passado, isso vai determinar a nossa vida presente. E o que nós estamos fazendo na nossa vida presente vai determinar o nosso futuro. Então nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. Não é o fulano, não é o beltrano, eu não sofro porque eu estou sendo injustiçado. A gente tem que sair do papel da vitimização e assumir a responsabilidade pela nossa vida. Então, até nesse evangelho que eu estava assistindo, essa evangelista fala, né? Gente, ó, a partir de hoje vamos fazer um combinado, ninguém mais vai pôr a culpa em ninguém. A gente vai lidar com as nossas dores, com os nossos desafios de forma responsável. Porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente muda. Se é o outro, se é o meio externo que está determinando a nossa vida, a gente não consegue mudar, porque o outro a gente não vai mudar. A gente só vai mudar nós mesmos, né? A gente só cuida daquilo que sai de nós. O que vem dos outros, a gente não consegue controlar. Então, sob essa ótica espírita, da gente ser responsável, da gente ter o livre-arbítrio, da gente ter que resgatar tudo aquilo que a gente faz de bom e de ruim, a gente consegue olhar para a nossa vida de uma forma mais ampla, saber que tudo que acontece aqui é temporário, que nós estamos numa existência de muitas existências que nós já tivemos e que, se Deus quiser, tá faltando pouco aí para frente para nós, que nós já estamos todos aqui estudando, ampliando a nossa consciência, nos esforçando para fazer o bem, né? A gente podia agora estar no parque, dormindo, tomando café, mas a gente está aqui no lar, estudando e orando. Então, isso já é um ótimo sinal que a gente está no caminho certo. Então, a partir desse conceito mais espiritual da vida, de que essa aqui é só uma passagem e de que a gente continua depois como espírito eterno, a gente consegue olhar para essas questões de uma outra forma, relativizar, né? Eu lembro que outro dia, que faz um tempo, eu estava conversando com meu marido, né, sobre trabalho e tal, os desafios que a gente tem no trabalho, e aí a gente parou para pensar. E eu falei para ele, amor, você já parou para pensar que esse é só um trabalho de uma encarnação de poucos anos, né, que a gente fica aqui na Terra, é só um trabalho, é só uma questão. Então você vai colocando as coisas em perspectiva e a gente vai olhando a vida de uma outra forma. E o próprio Kardec fala aqui, né, aqui num dos itens, olha, que ele fala o remédio, o mal e o remédio. Então, a gente precisa do remédio, que é a prova que a gente tem aqui nessa encarnação, para curar esse mal e para a gente conseguir evoluir. E aí ele coloca muito em perspectiva, veja, é uma encarnação de todas que você já teve, vai passar, todos os sofrimentos são temporários, nada dura para sempre. Então, é isso, gente. Se a gente tiver um olhar mais espiritual para a nossa vida, pensando que essa é só uma experiência que a gente está tendo dentro de uma encarnação, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma e numa outra ótica, tá? Então, tudo que a gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa questão das dores e das aflições está aqui em Bem-aventurados os aflitos. Bom, depois, entrando um pouco mais também aqui ainda nesse item, a gente tem o seguinte que é importante falar. A gente ainda tem pensamentos, sentimentos e atitudes pouco elevados e é por isso que a gente também sofre. Então veja só, a gente está falando aqui de acontecimentos, de experiências, de provas, de expiações, etc. Mas não é só isso. Às vezes a gente tem um padrão de pensamento que nos faz sofrer e que não é uma coisa que aconteceu ou que a gente causou para alguém. Por exemplo, se a gente for pensar de uma forma pessimista diante da vida, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo, isso daqui tá muito difícil, eu reclamo quando tá frio, eu reclamo quando tá calor, eu reclamo quando chove. Então a gente tem ainda
padrões de pensamento que nos levam ao sofrimento e que são coisas que a gente causa para nós mesmos. A gente não está com nenhuma questão com ninguém, né? Assim, com certeza isso vem de algum lugar. Por que a gente está pensando negativo? Talvez pode até ser alguma coisa que aconteceu com a gente e que nos trouxe um pessimismo diante da vida, uma negatividade. Mas a gente tem que começar mudando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, quando a gente pensa positivo, não, eu sou capaz, eu sou um filho de Deus, eu tenho a centelha divina dentro de mim, eu estou aqui alinhado com os meus mentores, com Jesus, a gente enfrenta as coisas de uma outra forma. E todos os espíritos a gente tem nossos mentores, a gente tem amigos espirituais, a gente tem Jesus, Maria de Nazaré, a gente tem uma legião de espíritos de luz que estão conosco, nos ajudando, nos acompanhando. Todos os mentores aqui do lar nos acompanham, a todos nós que estamos aqui. Então a gente precisa mudar primeiro o padrão de pensamento, depois o padrão de sentimento. E aí o sentimento, ele vem com todo esse estudo aqui que a gente tem, né? Porque quando Jesus fala, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, o brando e pacífico, ele é uma pessoa que busca paz. Então, ele tem um sentimento de paz dentro dele, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que desenvolver o amor. São sentimentos positivos. A coragem, o amor, a empatia. E aí, olha só que interessante que eu queria trazer aqui para vocês, que eu estava vendo ontem um vídeo que me apareceu assim na hora que eu estava preparando a palestra. Eu já vou dizer o nome dela para vocês, deixa eu dizer. Ela é uma médica, o nome dela é Mabel Cristina Dias, não sei se vocês já viram. Ela tem 533 mil seguidores aqui no YouTube e ela dá cursos sobre essas questões espirituais, de energia, de magnetismo. Ela é uma médica, inclusive especialista em dermatologia, mas ela foi estudar essas questões energéticas, espirituais, enfim. E aí olha que interessante. Ela mencionou no vídeo que existe uma escala de vibração. Então, a gente atrai para nós coisas positivas quando a gente pensa e sente coisas positivas. Não é quando a gente pede coisas positivas. O pedir faz parte, a gente vai pedir, até porque faz parte aqui do processo, né? Mas olha que interessante, ela mostra aqui uma escala com cores. Eu vou tentar, porque se eu mostrar para vocês está muito pequeno, mas eu vou tentar descrever um pouco aqui. Então ela diz o seguinte: a gente precisa vibrar acima de 200 para a gente ter uma vida boa, positiva, para a gente encontrar pessoas interessantes, para a gente começar a ter novas oportunidades de trabalho, de amizade, para a gente, quando está num lugar, a gente conseguir irradiar energia positiva, a gente conseguir também se blindar um pouco energeticamente e não estar à mercê dos ambientes. Às vezes a gente percebe que a gente entra num ambiente que tá ruim, a nossa energia baixa. Aí dá aquela dor de cabeça, a gente sai, parece que sugaram nossa energia, né? Então ela ensina até nesse vídeo, depois eu vou falar o nome para vocês procurarem. Inclusive ela ensina um exercício da gente se blindar energeticamente e elevar a nossa vibração. Então olha que interessante. Os sentimentos que estão abaixo de 200, que é quando a nossa vida está travada, a gente está procurando emprego e não encontra, a gente quer fazer amigos e a gente atrai pessoas que não são tão legais. Então, olha só, isso tem a ver com os seguintes sentimentos: vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, raiva, orgulho. Todos esses sentimentos fazem a gente vibrar abaixo de 200. E o primeiro sentimento que faz a gente vibrar acima de 200 é a coragem. Olha que interessante, porque a coragem de quê? A coragem da gente querer mudar, da gente querer fazer diferente, da gente querer se curar, né? Então, acima de 200 a gente tem
boa vontade, aceitação. Olha essa palavra, gente, aceitação. Tem pessoas que não aceitam a família, não aceitam a imperfeição dos outros, não aceitam a vida que elas têm, não aceitam as suas condições físicas, materiais. Então, a gente precisa ter aceitação para ter a vibração positiva. Razão, amor, alegria, paz e a última escala, que é quando a gente está vibrando acima de 700, é iluminação espiritual. E as cores que estão aqui, ó, vou mostrar para vocês, para ver se vocês conseguem ver um pouquinho, ó. Aqui embaixo, vocês estão conseguindo ver um pouquinho as cores? Tá vendo? Você tem a cor laranja, verde, amarelo. E depois do 200 para cima, a gente tem cores em tons de azul, de roxo, de violeta. Qual que é a cor da espiritualidade, né? É o violeta, que é esse nosso chakra aqui. E o que a gente tem aqui em cima da cabeça, né? Violeta, azul. Então, são as cores da espiritualidade. Então, olha que interessante. Se a gente vibra nesses sentimentos, com esses pensamentos, a nossa vida muda completamente. Aí a gente entra realmente numa escala de amor, de evolução, de ter uma vida mais harmônica. A gente não vai ter ausência de problemas aqui na Terra. Não adianta a gente se iludir. Nós vamos ter questões para a gente resolver, mas a gente vai resolver de uma outra forma. E as nossas crises vão ser muito poucas, assim. As coisas ruins que acontecem pra gente também vão ser muito poucas, porque a gente já está no comando, no nosso livre-arbítrio todo voltado para o amor, para a bondade, como disse aqui, né? Empatia, alegria, aceitação, boa vontade. Então tudo isso vai levar a gente para esse caminho. E aqui nesse livro, que também é bem legal, olha, que eu recomendo, chama-se Magnetismo. Ele é um livrinho curto e ele fala sobre isso também, do quanto que a gente atrai pessoas e situações para a nossa vida que a gente precisa para o nosso aprendizado. Então, quem leu lá Missionários da Luz, e eu já trouxe esse exemplo algumas vezes, Missionários da Luz fala sobre todo o nosso processo encarnatório. Como que ele é feito quando a gente vem para a Terra. Então, a gente tem lá nosso mentor, nós que graças a Deus já estamos aqui numa condição até de poder escolher algumas coisas, né? E com certeza já temos consciência para alinhar com o nosso mentor espiritual qual que vai ser nosso planejamento encarnatório. Então, a gente combina lá em cima, quando a gente está no outro plano, como que vai ser a nossa vida? Com quem que eu vou conviver? Quem vai ser minha família? Quem vai ser meu companheiro, minha companheira? Se eu vou ter filhos, se eu não vou ter filhos? Quem vão ser esses filhos? E aí, quando a gente nasce, ele explica aqui no livro que existe uma energia e uma atração irresistível e a gente vai encontrar com essas pessoas e vai conviver com essas pessoas. Então é muito legal porque essa lei de Deus, essa lei divina proporciona tudo isso e a gente está exatamente onde a gente tinha que estar. Então também não pensem que vocês estão com o companheiro errado, com a família errada. Ai, mas meus pais, meus irmãos, por que eu convivo com essas pessoas? Porque com certeza isso foi combinado, está no seu planejamento encarnatório. Até um filho adotivo. Tem um livro muito lindo, que é do André Luiz também, eu vou lembrar o nome, que é o último da coleção, acho que é Entre a Terra e o Céu. Eu vou lembrar o nome para falar para vocês. Que conta a história até da adoção de uma criança, como isso se deu no plano espiritual. A mãe sabia que ela ia ter aquela criança só para que ela fosse adotada por uma outra família. E, inclusive no plano espiritual, os mentores falaram para ela: você pode se dispor a receber essa criança no seu ventre? Porque a mãe já era uma pessoa mais velha, ela já tinha acho que mais de 50 anos, mas já estava escrito, vamos dizer assim, a necessidade ali de evolução daquelas pessoas era que aquele casal
criasse aquela criança que iria nascer do ventre de outra mulher. Então até isso foi combinado no plano espiritual. Então às vezes a gente acha, né, que vai adotar uma criança que também vai ser por acaso, não vai ser por acaso. Tudo aquilo já estava no nosso planejamento. Então é muito lindo de ver isso e muito lindo de ver como é essa justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é perfeita. Então ela faz com que a gente venha nessas relações com amor, com essa vontade das pessoas ali melhorarem e cumprirem aquele planejamento espiritual, porque com certeza quando a gente está no plano espiritual a gente não fala que a gente vai falhar, a gente fala, não, eu vou conseguir. Olha, você vai ter um irmão que vai ser mais difícil, porque você tem uma questão com ele, de outras vidas, mas a gente sempre fala, não, eu vou conseguir lidar com isso. Então quando a gente chega aqui na Terra, a gente precisa ter esse pensamento, porque tudo que está acontecendo com a gente ou escolheu ou causou de alguma forma. Então, é da nossa responsabilidade e é importante para o nosso aprimoramento que a gente tenha essas experiências e viva com essas pessoas, né? E aí, gente, então, vem essa questão do sofrimento redentor e do sofrimento inútil. Porque daí o que vai acontecer? Se a gente encarar essa experiência e esse sofrimento como redentor, aquilo vai nos transformar, a gente vai ressignificar e a gente vai nos transformar, né? Quer ver um exemplo aí que acontece com muita gente? Famílias que passam por grandes tragédias e depois elas criam uma fundação para ajudar crianças, né? Por exemplo, o Ayrton Senna. Então a irmã dele tem uma fundação maravilhosa, que é uma coisa que ele já tinha começado com ela em vida, e aí teve aquele acidente muito triste, ele faleceu com 30 e poucos anos, e a família transformou isso num, vamos dizer assim, ressignificou isso de uma forma a manter essa fundação e a proporcionar educação para um monte de criança. Então isso é uma forma de você ressignificar, com certeza. A família tinha duas opções, ou todo mundo ficar depressivo e não aceitar, como que isso pode acontecer? Agora nós vamos processar todo mundo da Fórmula 1 e transformar isso numa coisa, né, negativa, ou transformar isso numa coisa positiva, que foi o que a família fez. Então a gente tem N exemplos como esse. E trazendo para a nossa vida de uma forma muito mais simples, a gente sempre, todos os dias, tem a oportunidade de agir de uma forma positiva ou de uma forma negativa, desde pegar lá o transporte público cheio e a gente começar a reclamar e falar que ninguém tem educação e que o mundo está perdido e que a sociedade está perdida, ou a gente entender que faz parte, está todo mundo correndo, está todo mundo lutando para sobreviver, né? Às vezes aquela pessoa que, sei lá, te empurrou na hora de entrar no vagão, às vezes é uma mãe que está correndo, que deixou a criança na escola porque ela tem que chegar rápido no trabalho e de manhã ela não conseguiu sair mais cedo, porque quando a gente tem criança pequena, gente, assim, é quase impossível você prever o que vai acontecer de manhã, né? A criança pode... O Vicente tinha uma época que todo dia antes de sair da escola, tadinho, ele falava, mamãe, eu preciso ir ao banheiro. Eu falava, mas Vicente, já estamos atrasados. E aí ele ia, óbvio, ele precisa ir ao banheiro. Então, uma criança pequena, você não consegue controlar muito a rotina dela, né? Você tem que acordar ela muito antes para você mais ou menos conseguir ter uma manhã organizada, né? Para quem tem filhos na escola que estudam de manhã. Então, a gente ter esse olhar de compaixão, né? Se em vez da gente falar assim, o mundo está perdido, né, ninguém tem educação, a gente pode dizer, puxa, estamos todo mundo aqui na mesma, lutando para a gente ter um trabalho, está todo mundo indo trabalhar, está todo mundo indo fazer o seu melhor dentro daquilo que a gente consegue para ter um dia bom e ter um dia de trabalho. Então, vocês percebem que é muito a forma como a gente vibra e muito a forma como a gente pensa? E assim é com tudo. A gente pode transformar pequenas coisas em grandes problemas e a gente pode transformar grandes problemas em oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então, todos os dias a gente tem essa oportunidade, essa escolha. E o que acontece? Se a gente transforma
as nossas experiências que são para o nosso aprendizado sempre de uma forma negativa, a gente tem que voltar e fazer tudo de novo, porque a gente não vai aprender. Então, se a gente não aprende, se aquilo vira revolta dentro de nós, a gente vai ter que passar por aquela situação de novo, porque não houve o aprendizado que precisaria. Às vezes a pessoa até piora a situação dela, né? Então, ela tem que conviver com aquela, sei lá, aquele irmão difícil e ela ainda cria mais raiva daquela pessoa e ela briga, e ela entra em conflito, e ela se indispõe, ela discute e não consegue resolver. E aí vem numa outra vida de novo para conviver com a mesma pessoa, para ver se há o perdão, se há o amor, se há a amizade. E assim, às vezes não depende da gente, né? Eu entendo isso perfeitamente, às vezes não depende. Às vezes você quer ter um bom relacionamento com alguém, você não consegue, a pessoa não consegue se aproximar de você. Então, perdoa, ora muito, bate o pó aí da sua sandália, segue sua vida, mas sem raiva, sem rancor, sem desejar o mal, sem nenhum desses sentimentos negativos, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Se os nossos desafios, os nossos sofrimentos estão sendo redentores ou inúteis, porque os inúteis a gente vai ter que fazer de novo, tá? Então agora vamos entrar aqui na Joana de Ângeles, já finalizando, porque o que ela vem dizer pra gente? Ela diz o seguinte, olha, sempre que Jesus iria curar alguém, ele fazia duas perguntas. Não sei se vocês se lembram quais são essas duas perguntas, e até ele pergunta isso naquele episódio, né, em que uma pessoa de cadeira de rodas entra pelo telhado de uma casa em que ele está lá em, se não me engano, em Cafarnaum, e aí sabem que Jesus está lá e um grupo de pessoas levanta uma pessoa que não andava para ela poder entrar pelo telhado, para poder estar com Jesus, porque ele acreditava que Jesus iria curá-lo. E Jesus perguntava, você acredita que eu posso te curar? E você quer que eu te cure? Então muitas vezes Jesus fazia essa pergunta. Por quê? Porque para tudo na nossa vida a gente precisa querer e crer. Vocês podem reparar que uma coisa não anda sem a outra. Se a gente quer um novo trabalho, mas a gente não acredita que a gente tem capacidade, que a gente vai conseguir esse novo trabalho, ele não vem. E se a gente acredita, mas não quer, ou a gente não se movimenta para aquilo acontecer, ele também não acontece. Então a Joana de Ângeles fala que o querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. Então aqui ela está falando de uma questão física, mas ela serve para qualquer cura que a gente quiser fazer em nós, seja física, seja moral, né? Que é aqui o que a gente está falando da nossa evolução espiritual. Então, quando a gente quer em profundidade, sem reservas, e a gente realmente acreditar, querer, se sentir capaz de realizar, de fazer, de crescer, de atingir aquele resultado que a gente quer. Depois ela fala que o crer é uma decisão de maturidade emocional e humana. Por quê, gente? E aí, aqui é legal a gente falar sobre a crença e sobre a fé. Porque a crença é a gente acreditar, eu acredito, você acredita em Jesus? Acredito em Jesus. Mas qualquer problema que eu tenho, eu fico completamente desestruturado. Então a nossa fé está baixa. Jesus falava, vocês podem isso e muito mais, né? A fé move montanhas. Por quê? Porque para a gente realmente viver essa fé, a gente tem que viver de uma forma que quando aparecem questões difíceis na nossa vida, a gente acredite em Deus e a gente pegue na mão dele, dos mentores, de Jesus, que a gente ore muito todos os dias e que a gente acredite que a gente vai passar por aquilo de verdade.
Eu não vou dizer que a gente não vai muitas vezes ficar muito triste ou se desestruturar um pouquinho, faz parte, mas isso tem que ser uma coisa breve, né? Até tem aquela passagem do Haroldo que eu já falei aqui para vocês, que ele estava com uma questão e ele ligou para um amigo que também era espírita e ele falou assim, poxa amigo, eu tô com essa questão aqui e tal. Aí o amigo dele virou para ele e falou assim, não ouse acordar Jesus por causa disso. Por que acordar Jesus? Porque Jesus tem aquela passagem do Evangelho que está tendo uma tempestade no barco, né? E que os apóstolos estão com Jesus e Jesus está dormindo. E o mar está, assim, super bravo, quase o barco está virando e os apóstolos estão desesperados e eles acordam Jesus. E Jesus fala, por que vocês me acordam, homens de pouca fé? Então, foi por isso que esse amigo do Haroldo falou para ele, olha, não ouse acordar Jesus, porque essa questão aqui você consegue resolver. Então, a gente pode acordar Jesus, gente. Cada um aqui, a gente ainda é pequeno. Eu também acordo Jesus toda hora por pequenas coisas. Mas, e é importante que a gente ore e que a gente tenha, né, nos mentores e em Jesus, os nossos guias e o nosso porto seguro. Porque com certeza se a gente desestruturar vai ser por 2, 3 dias, uma semana e depois a gente vai seguir nossa vida com fé. Isso é ter fé, né? A gente não paralisar, a gente não se deixar abater ao ponto de paralisar a nossa vida, porque com fé e acreditando e querendo, a gente vai conseguir realizar, tá? Então, aqui ela fala, nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Nada te impede o tentame, basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça, quer dizer, manda embora, né? Corta aquele pensamento. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Não lhes foi diverso o esforço para a vitória. Sucede que iniciaram o labor sem que o soubesses e agora vês somente o seu resultado. Então é aquela pessoa que a gente vê, nossa, como essa pessoa é bem sucedida, nossa senhora, eu tenho inveja dessa pessoa, mas a gente não viu todo o caminho que ela percorreu para chegar onde ela está hoje. A gente não sabia quando ela estava lá batendo de porta em porta, vendendo de porta em porta, né? Então é da mesma maneira com a nossa evolução espiritual. A gente vê aqueles monges, né, maravilhosos, a gente vê o Divaldo, a gente vê o Chico Xavier, pessoas de tanta luz, de tanta harmonia, que lidavam com tanta tranquilidade com os problemas e a gente não sabe o caminho que eles percorreram espiritualmente para chegar nesse nível. Então é o caminho que a gente precisa percorrer também. E aí, para fechar, ela diz, se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Então, é isso. Que a gente possa ver as dificuldades como oportunidades de crescimento. Quer falar? Pode falar. Esse aqui? Jesus e a atualidade. O nome da médica é Mabel. Vou falar de novo aqui. Eu vou falar... e o vídeo também vou passar. Então a médica é a doutora Mabel Cristina Dias e o canal dela chama Artétipos. É o canal no YouTube. E eu vou falar para vocês. Então chama Artétipos. Não sei se é porque ela deu um outro, como se fosse de arte, não sei. Ou se está escrito errado aqui no YouTube, mas é o que está escrito aqui, porque a gente sabe dos arquétipos, né, da psicologia, mas talvez ela tenha feito uma adaptação. Quer ver? Agora eu vou falar do vídeo que eu assisti. Só falando disso, eu li um livro há muitos anos atrás, que é uma médica americana que trabalhava com pacientes terminais, que a frase
que ficou marcado para mim, tipo assim, ela falava que quando a gente aprende, a dor vai embora. Então, essa coisa de superar o sofrimento depende da gente compreender o que está acontecendo, né? Sim. E a gente aprender com aquela situação. Sim. É um livro muito legal. E quem já não viveu isso, né? De você estar numa situação extremamente desconfortável e quando você fala, tá tudo bem, eu entendi o que eu preciso aprender aqui, a situação simplesmente termina. Né? Você está convivendo com uma pessoa no trabalho muito difícil. É quando você perdoa, quando você decide que você vai se dar bem com ela, quando você decide que vai ficar, né? Que você vai ser uma pessoa compassiva, tranquila, que você para de criticar. Às vezes a pessoa até sai da empresa e você não precisa mais conviver. Você aprende a lidar. Exato. Com ela, né? Ou você tem uma amizade até. Mariana, mostra esse outro livro que você falou, o autor, esse Magnetismo, qual que é o autor? O autor é Nelson Moraes. Esse daqui, a Jo, faz aqueles pedidos para a editora Aliança, então esse daqui foi ela que comprou, aí vocês podem pedir para ela. É bem curtinho, é bem legal. Ele fala muitas questões aqui do magnetismo, sobre como a gente se relacionar, inclusive com pessoas difíceis. E ele até fala que se você tem uma pessoa muito difícil com quem você está convivendo, faça uma mentalização com ela à noite, que vocês estão se apaziguando, se vocês brigaram, que vocês estão se reconciliando, que uma conversa ali amiga, um abraço, e ele conta, porque ele é uma pessoa que trabalha com isso, né? Ele orienta pessoas. Então ele conta de clientes dele que passaram por essa situação e que depois aquela pessoa se transformou numa pessoa amiga mesmo, pelo fato dele estar mentalizando à noite toda uma situação amorosa, de perdão, de boa convivência. Então é bem interessante, assim, tem lições bem práticas, sabe? E aqui o nome o canal é Conhecendo o Espiritismo, só que não tem o nome dela. Deixa eu ver se tem aqui. Conhecendo o Espiritismo, daí tá escrito Estudo 18, Jesus e Sofrimento, estudando Joana de Ângeles. É um curso, né? É um curso. Não é aquela que tá ligada ao Divaldo? Porque é uma psicóloga que aparece... Não é essa. Essa é uma outra. Mas tem uma que é eu acho que tá no próprio Mansão do Caminho, né? Ela vai falando do livro, cada capítulo, tá? Isso. Então esse aqui é Conhecendo o Espiritismo. Mas se vocês colocarem o nome do livro, ele já traz, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos encerrando, que Jesus nos abençoe e vamos pedir muito, orar muito quando a gente estiver passando por uma experiência difícil, orar, meditar, pedir. E que tudo que a gente pedir, a gente vai ser atendido, né? Na medida do que for possível e do que for para a nossa evolução, tá bom? Querido Jesus, obrigada, Mestre, pelos ensinamentos, por estarmos aqui reunidos, ouvindo a palavra que o Senhor nos deixou, que mudou a história da humanidade, diante do seu amor, dos seus ensinamentos tão importantes para a nossa vida, Jesus, e que nós estamos aqui ainda como aprendizes do seu Evangelho, querendo curar em nós as nossas paixões, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que a gente possa abrir o nosso coração para o seu amor, para a sua paz, para a sua luz. E que a gente possa, Jesus, no nosso caminho, estar cada vez mais alinhados com os seus ensinamentos
tendo a ajuda dos nossos queridos mentores, protetores, amigos espirituais, familiares espirituais, todos eles que trabalham incansavelmente para a evolução da Terra, dos seres humanos, de cada um de nós. Que a gente possa, Jesus, ver as dores como oportunidade de crescimento, que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa consciência no sentido da luz, no sentido do amor, no sentido de ver o próximo como nosso irmão, imperfeito como nós, percorrendo o mesmo caminho da evolução e da transformação. Esteja conosco, Jesus, durante essa semana, que a gente possa levar a sua palavra e o seu amor onde quer que a gente vá. E abençoa, Pai, esse planeta azul, envolve esse planeta uma energia rosa de amor, de caridade, de solidariedade entre os povos, entre as nações. Abençoa os líderes desse mundo, Jesus, que eles tenham responsabilidade com amor, pensando no bem comum de todos. Abençoa todas as pessoas que estão nos hospitais, com a saúde fragilizada, que elas se recuperem, que elas tenham esperança, que elas tenham vontade, que elas tenham fé, para que elas possam se curar. Abençoa nossos irmãos ainda no erro, que estão nos presídios, que eles possam também, Jesus, serem tocados pelo seu amor, pela esperança de ter uma vida melhor, de serem pessoas de bem, que também percorram esse caminho da bondade, da evolução, nesta vida encarnados. E abençoa todas as crianças desse mundo, que elas sejam cuidadas, amadas, compreendidas, que elas estejam em segurança. Esteja sempre conosco, Jesus, e abençoe esse lar cristão que nos acolhe por meio de todas essas entidades maravilhosas que nos atendem, nos ajudam e são um ponto de luz por meio desta casa no mundo. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.